pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Esta aula pertence à nossa série de cadastro em Delphi utilizando MVC, DAO e orientação a objetos. Muito bem, nós estamos já na terceira videoaula. Na aula anterior nós fizemos já algumas implementações e vamos continuar fazendo essas implementações. Bom, quando se trabalha com MVC, sempre fica aquela dúvida, por qual camada eu devo começar? Na verdade, não existe uma sequência lógica, porque a gente vai ficar navegando entre uma camada e outra durante a implementação. Então, a gente vai estar lá na DAO implementando, de repente a gente vai precisar ir para View, de repente nós precisamos ir para Controller, então não tem um passo a passo bem definido. Então a única que a gente pode já implementar 100%, que ela não vai depender de ficar navegando entre uma camada e outra, é a camada Model. Então vamos começar por ela. Com o projeto aberto, vamos lá no menu File, New Unit. Vamos salvar a nossa Unit dentro da pasta Model. O nome que vai ser o cliente Model. Muito bem, vamos começar a criar nossa classe de cliente. Lembrando que as mesmas informações que nós temos aqui na tabela de cliente são as mesmas informações que vamos ter na nossa classe. Eu gosto de utilizar os mesmos nomes dos campos aqui lá na classe, tá? Só para facilitar. Então vamos criar nossa classe aqui. Então vamos colocar o comando type. Vou criar aqui uma classe de cliente do tipo class. Dou Enter. Você também pode estar utilizando aqui o template do Delphi para isso. Basta apenas você digitar class, dar um tab, que ele já vai trazer toda uma estrutura pronta aqui, ó, só para facilitar, ok? Então eu vou tirar aqui alguns escopos que eu não vou precisar. Então aqui vai ser nossa classe de cliente. Ela não vai herdar de nenhuma outra classe, então eu vou tirar aqui essa herança que vem por padrão, né? E vou começar a criar aqui as minhas properties. Então a primeira property que eu tenho aqui é o ID do tipo inteiro. Não vou criar um método getSet para todas as propriedades da nossa classe, todos os atributos, ok? Ele vai ser acessado diretamente pelos métodos de leitura e escrita aqui do Delphi, sem a necessidade de ter que criar um método na unha. Vamos utilizar aqui o método do próprio Delphi mesmo. Então eu passo aqui o comando read, onde eu vou ler diretamente do campo ID, e write, onde eu vou escrever no campo ID. Tá dando erro aqui porque esses fields aqui não existem aqui ainda na nossa classe, mas depois eu vou dar um comandinho aqui que ele vai automaticamente declarar para mim ali no private esses campos, esses atributos. Então não se esquente com esses erros agora. Então a nossa próxima property é o nome, que é do tipo string. Mesma coisa, read f nome e write f nome. Aqui vou fazer diferente. Vou colocar uma regra de negócio aqui, não deixar o usuário gravar um registro sem nome. Então neste aqui, no caso, eu vou criar um método set para poder implementar essa regra. Então apenas coloca property nome, que o Delphi já vai criar para a gente esse método. O próximo campo é o tipo, se é físico ou jurídico, né, do tipo string também. Vai ler do f tipo, escrever no f tipo. Para quem não tem familiaridade com isso daqui, eu recomendo que assista primeiro videoaulas de orientação a objetos, tá bom? Não é o foco aqui eu ficar detalhando essas questões da orientação a objeto. Documento, que é do tipo string. E telefone, que também é do tipo string.
Agora vocês vão pressionar a tecla Shift Ctrl C, que ele automaticamente já vai criar aqui pra gente. Ele declara aqui pra gente, né, os atributos da classe e já o método set aqui, nome. Eu só vou alterar esse método set nome colocando aqui, aplicando a minha regra de negócio. Então aqui, ó, eu vou fazer uma verificação. Se o valor for igual a empty str, ou seja, vazio, não tiver nada digitado, eu vou levantar uma exceção aqui, ó, raise aqui está dando erro nesse empty porque falta declarar aqui uma unit. Para usar este empty str é uma constante do Delphi que representa vazio. E ela faz parte da unit sysutils, então tem que dar uses aqui primeiro. Então vamos aqui em interface, uses, vamos chamar essa use system.sysutils. Muito bem, agora já parou de dar erro aqui. Se eu clicar aqui com o botão, se eu clicar no botão Ctrl do teclado e dar um clique em cima do empty str, ele vai nos trazer aqui, ó, na unit sysutils. E observem que o empty str nada mais é que uma constante com um valor vazio. Então, eu dizer o seguinte, value igual a isso aqui ou empty str dá no mesmo, tá? Então aqui vamos levantar uma exceção e vamos colocar aqui a seguinte mensagem: nome precisa ser preenchido. Bom, se não ocorrer essa exceção, significa que a nossa condição aqui não foi satisfeita, ou seja, o valor não é vazio, tem alguma coisa digitada. Então a gente atribui para o nosso atributo fnome o valor que foi digitado. Ok? Então nossa camada model já está pronta. Simples, prático. Agora vamos iniciar a nossa camada controller. Então vamos lá, File, New, Unit. Vamos salvar essa unit aqui dentro da nossa pasta controller. Vai ser o cliente controller. Vamos salvar com esse name. Mesma coisa, type. A gente vai definir aqui um tipo, né? Um tipo class. Então vou criar aqui uma classe tCliente controller. É uma classe. Método public, no escopo public a gente vai começar a criar os métodos. Então eu vou criar aqui uma function inserir. Agora a gente já não consegue mais ficar 100% numa camada. A gente vai precisar ficar intercalando entre uma camada e outra. A função inserir vai pedir aqui um parâmetro chamado o cliente, que é do tipo tCliente. Obviamente que a nossa classe tCliente está lá na nossa unit cliente model. Então eu preciso dar uses nela aqui, senão eu não vou conseguir enxergá-la. Então vou dar um uses em o cliente model, né, o que a gente chamou. Muito bem, agora aqui eu consigo encontrar o tipo tCliente, que é o cliente propriamente disso, nosso objeto cliente, que a gente vai inserir no banco. Então a função inserir pede o cliente e também vamos passar aqui uma var s erro, uma variável que vai retornar aqui a mensagem de erro caso a camada DAO não consiga inserir esse novo registro no banco. Então do tipo string mesmo. E vamos retornar um valor booleano. Se deu certo, vai retornar true e uma mensagem de ok. Se deu erro, vai retornar false e a variável erro vai estar ali com uma informação de erro para facilitar depois encontrar em que parte ocorreu esse erro. Shift Ctrl C, vamos implementar. A camada controller apenas vai direcionar a requisição do usuário que está vindo lá da view. Então ela vai entender, vai interpretar a requisição do usuário e vai direcionar para onde essa requisição vai ser atendida. Então agora a gente neste momento vai precisar da camada DAO. Então a gente vai ter que implementar a camada DAO. Então aguardo vocês na próxima videoaula para a gente fazer essas implementações.
Até lá.